Renata Centurion, você que é uma pessoa que entende muito também de jornada, que entende das fases, que foi a pessoa que me mostrou que não é um funil, é uma ampulheta. Em cada uma dessas fases, temos a entrada de diferentes pessoas no ciclo de decisão. Hoje, os principais estudos falam que a gente começa em 5 e a gente pode até 20 pessoas dentro de um ciclo de decisão, né? Lá na empresa do cliente, fazendo essa decisão colegiada. A minha pergunta para você, é como é que eu consigo fazer a identificação desses executivos, dessas executivas que entram nesse processo para que eu possa me comunicar da melhor maneira com eles? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Fê? Adoro, porque você tem a resposta de $1 milhão. A grande verdade é que a gente precisa entender o processo como ele é mapeado dentro das organizações. Acho que o grande problema é que quando a gente vai tentar vender alguma coisa, a gente vai com muita sede ao pote. Então a gente precisa, antes de tentar entender quem que é a pessoa decisora, a gente precisa mapear todo o processo, né, que a gente chama dentro da Winning by Design de Discovery Call. Então a gente começa, antes de eu fazer qualquer reunião, antes de eu falar, essa pessoa é decisora. O que está acontecendo nessa conta? Qual é o problema que ela está precisando enfrentar? Antes de eu fazer qualquer pitch, eu posso fazer hipóteses na minha cabeça de problemas que eles precisam resolver. Na hora que eu vou conversar com essas pessoas, eu começo a mapear esse processo, nem sempre é óbvio, e eu preciso entender quem faz parte desse processo de decisão. Então, normalmente, quanto maior a empresa, maior o número de pessoas, obviamente, que estão envolvidas. Por isso que a gente fala até 20. Às vezes tem mais. Só que essas pessoas muitas vezes estão escondidas, bem entre aspas, nesse processo. Isso é bem relevante, porque se ela está escondida, eu como vendedor não consigo chegar até ela. Esse é o problema. Então, assim, as pessoas ficam procurando, até estava conversando com uma pessoa agora, poxa, mas eu quero saber como é que eu faço. Mas não está óbvio, né? Até porque se a gente soubesse, a gente não estava nem aqui trabalhando, né? Já estava todo mundo vendendo tudo. Então, eu acho que a coisa mais importante é entender qual é o momento da empresa, o que está acontecendo, e existem eventos críticos de acordo com cada área da empresa. Então, talvez se você vai falar com uma grande organização, talvez existam eventos críticos que eu preciso mapear cada um desses decisores em cada um dos eventos críticos dentro de cada área. E talvez eu tenha que ter uma decisão colegiada para que eles comprem de mim. Vou dar um exemplo. A gente está fechando agora com uma empresa que foi indicada por uma pessoa que fez um curso nosso de Revenue Architecture. E essa pessoa eu não tinha no meu radar. E ele veio por indicação, então indicações, elas cortam muito dessas barreiras que a gente tem para entrar numa empresa. Óbvio que nem sempre a gente vai ter indicação. Mas por que essa pessoa vai indicar? Porque é uma pessoa satisfeita com o produto que você entregou. Então você corta uma série de barreiras para chegar direto no decisor final. Então, como é que eu posso fazer isso com recomendações? Primeiro, entregando muito bem uma coisa que a gente faz muito bem. Aí você corta uma série de barreiras e você tem influenciadores externos que não estão mapeados, mas você já corta para você chegar lá na frente. Se você não tiver isso, como é que a gente faz? Precisa entender qual é o momento da empresa e trazer as pessoas influenciadoras, não apenas as decisoras. Quem é o gatekeeper? Quando eu falo com o gatekeeper, eu preciso mapear para pelo menos tirar essa pessoa do negativo para o neutro. Eu preciso entender quem são as pessoas que são os nossos champions. Champions são fundamentais para a gente poder ganhar esse processo. E se eu não identifico um champion, então assim, o que esse champion vai fazer na real? Ele vai ajudar a gente quando a gente não está conversando com as empresas. Então no dia a dia, olha, está acontecendo isso, de repente você pode desse jeito, essas pessoas vão ajudar a gente a fechar. Eles estão do nosso lado. Explica para mim o que é o champion. O champion é uma pessoa, por exemplo, quero fechar numa grande empresa. Quando eu descubro quem é o champion, é aquela pessoa que fala, cara, se você me ajudar com esse problema que eu tenho aqui dentro, vai me ajudar muito de forma racional e emocional. Então, quando a gente olha para isso, é muito importante entender qual é o impacto, então, qual é a dor. Essa parte que eu queria, do impacto. Chegamos lá. Então, assim, eu identifiquei a situação, eu identifiquei a dor, identifiquei o impacto. O impacto é quando eu aprofundo na dor desse meu cliente.
Então existem 2 impactos principais, impacto racional e impacto emocional. Normalmente todo mundo fala sobre impacto racional, que é ligado a dinheiro. E aí a gente vai olhar apenas e somente para o dinheiro. Mas existe um impacto emocional muito importante que às vezes a gente não está olhando. Se eu não olho para o impacto emocional, eu perco a parte principal do meu deal, que é quando a pessoa, por exemplo, vai ter uma coisa emocional. Por exemplo, ela vai ser a pessoa mais importante por ter trazido alguma coisa que vai melhorar o negócio e ela, por conta disso, vai ser promovida. Ou é uma pessoa que por muito tempo ela tinha um problema que ela não conseguia resolver e demorava muito tempo para ela resolver uma solução dentro da empresa. Então ela fala, cara, pelo amor de Deus, eu preciso de você aqui dentro para você resolver esse problema, que daí eu vou ter sábado, domingo, feriado, não vou precisar fazer hora extra. Então eu preciso entender e mapear processos racionais e emocionais dentro desse deal para eu fazer ele acontecer. E muitas vezes a gente acha que é muito fácil da gente vender, quero fazer um pitch e vou vender. Essa venda, ela não vai acontecer. Existem vários outros processos que a gente precisa mapear e tem muito a ver com o que você fala, Fê, que é entender o relacionamento, por que eu vou trazer a pessoa para perto de mim, quais as pessoas certas. Uma venda, ela não é feita em 2 minutos, né? A não ser uma venda muito direta. Eu vou lá, fui identificar alguma coisa muito fácil. No nosso negócio, que a gente tem que influenciar pessoas para que elas possam participar do jeito certo desse mapeamento de decisão. Não é fácil, mas existe todo um processo de entender quais são as pessoas que podem influenciar a gente positivamente. Por exemplo, as pessoas que são champions no processo, para que elas ajudem a gente a fechar mais rápido. Ou trazerem as pessoas certas para dentro da mesa. E sabe o que eu quero que você termine contando pra gente? Sobre o Impact Summit. Que falamos, né, da jornada, falamos das pessoas, como identificá-las, vendas colegiadas, falamos da importância do impacto. E agora, em 2 de setembro, Renata promove um evento que ele vem absolutamente trazendo inúmeras respostas para as dúvidas que a gente tem quando a gente precisa gerar todo esse conhecimento de conta e impacto, né? Nos negócios do cliente, lógico, nos meus também. Mas, enfim, conta pra gente mais do Impact Summit. Estamos juntas nesse evento. Estamos. Quero agradecer você aqui em público por tudo que você está fazendo, né? Você, junto com a Stratlab, seu time incrível, para a gente fazer desse um evento incrível. Gente, isso não foi combinado. Não foi combinado, mas é a pura verdade. Então, todos os materiais que vocês forem ver, tudo que vocês forem ver em todas as redes sociais, tudo que tiver no evento, Stratlab, Fernanda foram responsáveis, e o Cris foram responsáveis por fazer com a gente. Nesse dia, a gente vai abrir com o Iaco, que é o founder da Winning by Design. Ele veio dos Estados Unidos só para fazer esse evento com a gente, especialmente. Então, ele abre falando sobre Unstoppable Growth. Como é que a gente cresce de forma contínua, né? Então, assim, como é que a gente multiplica? A gente fala muito sobre growth loops. Como é que a gente multiplica essa venda, né? E faz com que as pessoas continuem com a gente, retenham esses clientes, para eles continuarem multiplicando esses negócios com a gente. Depois a gente vai ter uma série de painéis onde a gente vai falar sobre IA. Você, inclusive, vai estar mediando um desses painéis. Nós vamos falar sobre um case de sucesso da Surrai Seguradora. Como é que eles fizeram para colocar em toda a jornada. Incrível, maravilhoso. Nós vamos falar também sobre o que é o futuro como é que acontece o futuro do investimento nas empresas brasileiras. O Edson Rigonati vai abrir a parte da tarde. Depois a gente vai ter um painel de VCs. E a gente vai falar também sobre crescimento e entendimento de IA dentro desse contexto. Além disso, você não sabe, isso é uma novidade. Nós vamos ter o Luciano Condé. Ele está, neste momento, fazendo todo o doutorado dele em cima de pesquisas sobre impacto emocional nas vendas. Gente, e ele vai trazer no nosso vídeo. Furo! Ninguém sabe disso, furo para você. E ele vai trazer os resultados dessa pesquisa com milhares de pessoas, milhares de calls que ele ouviu, para entender qual é o impacto emocional das vendas, qual é o impacto emocional na venda, principalmente o B2B, as empresas enterprise. Maravilhoso. Quem fecha o evento? Marta Gabriel vai fechar o evento. Sempre falando incrível. Sobre, maravilhosa, keynote speaker. Falando sobre o que a gente deve esperar como futuro, o que a gente olha como futuro, né? Futurologia, praticamente. Como é que a gente olha para a inovação, o que a gente tem no Brasil, o que a gente pode aproveitar de melhor. Gente, que essa também é uma pergunta do milhão, né?
o que vem no futuro. Não sei, antes eu tinha como prever, agora já não Todo sei o que dia vai muda. acontecer semana que vem. Imperdível. Super obrigada por esse papo. Te Adorei. encontro no Impact Summit. Dia Te 2 de encontro no setembro. Impact Summit. É um evento focado em lideranças de revenue, de receita. E nós vamos falar sobre o que esses líderes, como é que a gente troca entre nós para a gente poder aprender com outros líderes de receita, para a gente poder bombar, multiplicar e reter os nossos clientes. Eu vou estar lá. Com certeza, te Então, espero. vem com a gente. Bora!